Olá pessoal, tudo bem com vocês? Primeiramente, boa noite, bom dia, boa tarde a todos. Não sei que horas que vocês nos assistem. É com grande satisfação e honra que vamos dar continuidade à nossa matéria relacionada a direito do consumidor. Infelizmente, por enquanto, nós não podemos estar dentro da sala de aula, mas estamos aqui mediante ao nosso ensino remoto, ensino esse aprovado e devidamente autorizado pelo MEC, Ministério da Educação, em que a SMG proporciona aos alunos aí justamente ferramentas online capazes da gente dar continuidade ao nosso trabalho e também evitar que os senhores tenham o prejuízo de perder mais um semestre. Então, com grande honra e satisfação, vamos justamente dar continuidade, iniciando hoje o nosso segundo bimestre. Meu nome é professor Henrique Meyer, sou professor da Faculdade SMG, Faculdade Santa Maria da Glória, localizada na cidade de Maringá, Paraná, e leciono as matérias de Direito do Consumidor, Direito Civil e também Prática Jurídica junto à respectiva instituição de ensino. Pessoal, na aula passada nós tratamos sobre o que diz respeito à oferta dentro do Código de Defesa do Consumidor. E a oferta está mencionada entre os artigos 30 a 35 do CDC. É importante destacar que a oferta é qualquer meio de informação ou publicidade relacionada a um produto ou a um serviço oferecido ao consumidor. E nós temos que, por força do artigo 31, o fornecedor deve assegurar que a oferta seja realizada de forma correta, de forma segura, de forma clara, de forma precisa, de forma ostensiva e também em vernáculo da língua portuguesa. E ainda, a oferta tem que dizer respeito a componentes do produto, diz respeito a preço, composição, a garantia, a origem, enfim, inclusive sobre riscos atinentes ao respectivo produto. Por fim, pessoal, no artigo 32, nós mencionamos que a oferta não é só a mera mensagem publicitária ou o material descrito no folder, no layout, no tabloide da respectiva empresa, entregue aí ao consumidor. A oferta também diz respeito aos componentes que guarnecem a construção e a produção do produto. Ou seja, se eu adquiro aqui um respectivo notebook, o fabricante tem que garantir, durante o tempo que a doutrina menciona como vida útil do produto, o respectivo fornecimento de peças e também de componentes capazes, em casos de avaria, em casos de problemas relacionados a esses componentes, que o consumidor tenha acesso para a aquisição dos respectivos bens. Perfeito, pessoal? Nós temos também a oferta mencionada no artigo 33, que diz respeito àquilo que nós tratamos anteriormente do reembolso postal de mercadorias adquiridas via correios. Eu sei que não é a nossa realidade hoje, só que nós entendemos por uma interpretação mais moderna do CDC, que o artigo 33 se enquadra justamente a respeito das ofertas mencionadas aí, a vendas relativas a componentes, a questões envolvendo internet. Ok, pessoal? E nós temos, por fim, no artigo 35, o que diz respeito ao que o consumidor possui por direito em caso de descumprimento da oferta. É importante dizer isso aí, que o CDC, mais uma vez, no artigo 35, assim como ele traz no artigo 18, ele traz alternativas para que o consumidor escolha. Ou seja, se foi vinculado uma informação e essa informação não é precisa e correta, não é certa perante aí o Código de Defesa do Consumidor, pode o consumidor exigir 3 modalidades, 3 hipóteses trazidas aí justamente no artigo 35. A primeira, nós temos exigir o cumprimento forçado da obrigação, ou seja, se ele anunciou naquele folder daquele produto que o produto deveria ser entregue a um preço X, ele pode exigir judicialmente que realmente o produto seja vendido ao preço que foi devidamente anunciado. O segundo, ele pode aceitar como indenização outro produto ou também outra prestação equivalente para justamente
teria indenizado essa ausência do fornecedor em mencionar e apresentar a oferta convincente ou a oferta que foi veiculada aí pelo veículo de comunicação. E por fim, ele pode exigir aí a rescisão do contrato com a sua restituição do equivalente, com seus valores a serem restituídos, e também pode exigir justamente valores, correções monetárias, enfim, tudo o que foi mencionado como prejuízo perante a inexecução da oferta, ou seja, não cumprimento formal da respectiva oferta. Pessoal, dado essa pequena revisão em 5 minutos do que vem a ser a oferta, até vocês podem justamente mencionar e verificar no meu canal do YouTube a aula passada, para que vocês tenham aí a explicação completa em 1 hora sobre o que vem a ser a oferta no Código de Defesa do Consumidor. Vamos passar agora o que justamente nós vamos veicular nesta nossa aula. Essa aula, como vocês podem ver aí no fundo da televisão, eu vou trazer alguns casos relacionados à publicidade. O Código de Defesa do Consumidor, no seu artigo 36 a 38, ele tem justamente algumas regras específicas sobre publicidades de produtos e serviços anunciados aqui em meios televisivos ou também em outras ferramentas de marketing, como internet, como tabloides, como jornais, como revistas. É importante mencionar que o Código de Defesa do Consumidor, ele fala em publicidade e não propaganda. Eu sei que às vezes parece até um vício nós sempre salientarmos aquela veiculação televisiva como propaganda, mas doutrinamente falando, conforme as explicações do Código de Defesa do Consumidor, tudo aquilo que é veiculado por um fornecedor, tudo aquilo que é anunciado por um fornecedor tem o nome de publicidade. Ou seja, quando nós falamos de anúncios televisivos, das quais nós vamos mencionar aqui, nós estamos falando em publicidade. Eu sei que alguns vídeos que eu vou mencionar para vocês aqui, o youtuber lá, o apresentador, ele fala que é propaganda. Mas nós temos como operadores do direito, como estudantes de direito, como futuros advogados, magistrados, servidores policiais, que mencionaram que a publicidade é sim o termo certo a ser utilizado no que diz respeito a ofertas de serviços e produtos no Código de Defesa do Consumidor. Então, a partir de hoje, eu não quero que meus alunos falem propaganda, mas sim publicidade, que é justamente o termo certo, aí apropriado a ser mencionado dentro do Código de Defesa do Consumidor. Professor, mas o que então vem a ser a propaganda para o direito do consumidor? Vamos aí para a primeira diferença entre propaganda e publicidade. A propaganda diz respeito a uma ferramenta de divulgação de alguma questão educativa, de algum programa educacional, de alguma ferramenta ideológica. Ligamos a propaganda eleitoral. Ligamos a propaganda de controle de vacinação. Ligamos a propaganda a menções relativas ao Ministério da Saúde, anúncios publicitários do Ministério da Saúde que falam aí do Covid-19. Ou seja, toda a informação jogada à comunidade, à sociedade, que não tem um viés puramente econômico, diz respeito à propaganda. Propaganda não tem um interesse mercadológico, não tem o interesse de vender, de fornecer ou de incentivar o uso de determinado produto ou determinado serviço. Já a publicidade, ao contrário, tem um viés totalmente mercadológico. A publicidade para o direito do consumidor tem aquela como sendo ferramenta de marketing, ou seja, meio para que seja divulgado um determinado produto e também um determinado serviço. É através da publicidade, ou seja, através da técnica publicitária, da técnica das agências de publicidade, que nós temos que o fornecedor divulga aquele produto. E ao divulgar aquele produto, ele tem interesse sim mercadológico, ele tem interesse do consumidor
tenha vontade de adquirir, tenha prazer de adquirir e tenha interesse de conhecer e adquirir aquele respectivo produto. Por isso, muitas vezes a publicidade enaltece o produto em questão. Por isso que a publicidade vem a agregar o que vem de qualidade, de característica do respectivo produto. Seja de forma direta, através de um anúncio publicitário televisivo, ou seja de forma indireta, através de uma propaganda, uma publicidade aí de um youtuber ao abrir um produto chamado o fenômeno do unboxing, né? Que é justamente uma ferramenta de publicidade hoje moderna, que as empresas patrocinam aí grandes youtubers para que possam abrir os produtos através dos seus canais de YouTube para que incentive o consumidor justamente a adquirir o respectivo aí, produto em questão. Perfeito? Pessoal, nós temos ainda dentro do Código de Defesa do Consumidor, no seu artigo 37, uma diferenciação muito importante. Nós temos uma diferenciação entre o que vem a ser publicidade enganosa e publicidade abusiva. E é muito interessante que o próprio artigo 37, ele menciona no parágrafo 1º quais são tipos de publicidade enganosa. E o artigo 37 menciona no parágrafo 2º quais são o tipo de publicidades aí, ditas como abusivas dentro do Código de Defesa do Consumidor. E, para exemplificar para vocês, publicidade enganosa para o CDC é aquela que contém informações de caráter publicitário que são inteira ou parcialmente falsas, ou seja, que não condiz com a realidade. Se eu falo que aquele veículo é o melhor veículo do mundo, se eu falo que aquele veículo é o veículo mais econômico do mundo, e de certo modo ele não é, ao testar, ao verificar o teste de método, o veículo não faz a média na qual torna o produto mais econômico do Brasil, eu estou diante de uma informação inteira ou parcialmente aí falsa dentro do respectivo Código de Defesa do Consumidor. Além disso, eu tenho como informação aqui enganosa aquela que omite alguma respectiva informação sobre o produto e também sobre o serviço. Ou seja, se eu tenho alguma informação, se eu tenho algum detalhe do produto, alguma menção do produto, alguma característica do produto ou do serviço que foi obtido no anúncio publicitário, eu tenho aqui uma considerável publicidade chamada publicidade aqui enganosa. Perfeito? Professor, essa informação é do quê? A informação que o Código de Defesa do Consumidor traz, que traz aí como publicidade enganosa, são as publicidades relacionadas a características, quantidades, origem e preço do respectivo produto e também do respectivo serviço. Não é à toa que quando nós verificamos algumas publicidades relacionadas a produtos farmacêuticos, diga-se aí remédios ou drogas, né, de tratamento de alguma síndrome ou doença, nós temos algumas advertências do Ministério da Saúde e também nós temos algumas informações que são passadas naquelas linhas pequenas dos comerciais. Justamente essas linhas pequenas trazem as informações para que não seja na prática considerada como enganosa a respectiva publicidade. Olha que interessante, no artigo 37, parágrafo 2º, nós temos as publicidades que dizem respeito à característica de abusivas. E as publicidades abusivas possuem aí uma questão muito mais grave que as publicidades enganosas. Pessoal, presta atenção. Publicidade abusiva é muito mais grave que publicidade enganosa. A publicidade abusiva é aquela discriminatória, é aquela que incide, que influencia a violência, que coloca medo nas pessoas, que desrespeita os valores ambientais, ou seja capaz de induzir o consumidor a, de certo modo, ter um prejuízo à sua saúde. Nós temos como publicidades abusivas aquela discriminatória por cor, raça, por sexo, aquela discriminatória diz respeito a características de mulheres, as características de idosos, a características aí
de pessoas vulneráveis, de deficientes visuais, deficientes físicos. Temos como discriminatória aquela também que ofende uma religião, que ofende o cristianismo, que ofende, enfim, características que ferem, digamos, os bons costumes e também alguma classe, algum grupo, algumas pessoas realmente que trazem esse prejuízo de ordem coletiva. Nós temos também como abusivos aqueles que insultam o consumidor, incentivam o consumidor ao exagero, ou seja, ao consumo excessivo de bebidas alcoólicas, ao desrespeito de valores ambientais, enfim, publicidades das quais nós realmente até hoje estamos claramente veiculados. E inclusive eu gravo essa aula hoje é dia 16 de abril, e recentemente ontem o CONAR, que é o Conselho Nacional aí de Regulamentação Publicitária, de Autorregulamentação Publicitária, ele abriu um protocolo de reclamação contra o Gustavo Lima em razão do excesso de bebedeira e também do excesso de consumo de bebida alcoólica dentro da sua live que foi transmitida aí no último sábado. Eu não vou aí justamente salientar minha opinião pessoal, se eu acho que foi válido ou não esse procedimento, mas de certo modo houve uma característica, talvez não intencional, com o intuito de promover que os outros se embriaguem aí assistindo a live, mas sim uma característica natural do artista, na qual, de certo modo, ele pode ter insultado ou incentivado consumidores a beber a respectiva cerveja boêmia que estava sendo anunciada, ou beber também outras bebidas que foram claramente aí manifestadas dentro da sua live. Esse CONAR, esse órgão que justamente faz a autorregulamentação de publicidades. E hoje eu vou trazer publicidades principalmente dos anos 90. Pessoal, os anos 90 no Brasil foram anos que realmente a televisão brasileira às vezes teve alguns exageros. Quem não lembra do programa do Gugu, quem não lembra dos programas que passavam aí na década de 90 que talvez não tinha nenhum controle de decência ou algum controle profissional. E nós tínhamos também algumas publicidades que eram bem agressivas ao consumidor. E a partir de 1990 nós temos justamente esse controle efetivo do CONAR, que muitas das publicidades que eu vou passar para vocês agora foram justamente proibidas pelo CONAR, justamente por ferirem as disposições relativas ao Código de Defesa do Consumidor. Então, justamente eu quero trazer para vocês essas publicidades. Espero que a resolução da tela seja suficiente para que vocês possam ver e ouvir. E ao final também no fórum eu vou trazer algumas atividades para que vocês realizam aí diante desse